Vamos lá, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Vai estar agora fazendo uma nivelação de tudo, a parte básica. O pessoal que está na introdução e já modelo básico do trade, tá? Que é estruturas básicas. Está nivelando desde o começo. Peço para todo mundo que vai estar vendo esse vídeo depois em português, quem me acompanha lá no canal sempre, cara, sempre deixa o seu like. Isso ajuda muito para eu ver, né, o alcance que eu estou tendo, como é que está o pessoal do Brasil fazendo um vídeo dessa. Olá. A gente está vendo, todo mundo sabe que o modelo de entrada aqui, o Smart Money, é a mesma coisa de falar de estrutura. Posso escrever alguma coisa em portunhol, misturar o português com o espanhol, você já sabe por quê. Muito tempo sem morar no Brasil. Acabo... Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando dos nossos máximos, que é a mesma coisa que o high, e os nossos mínimos, que também é a mesma coisa que o low. É muito importante que esses máximos eles vão determinar quais são os nossos ordem blocos válidos. Okay? Não tem como definir uma OB sem saber qual high low está entregando a força, a efetividade, a eficiência, a importância de uma determinada OB. Então, para isso, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Numa estrutura de alta, dessa forma, a gente já sabe que aqui máximo high e aqui temos um low. Okay? Aqui, a simples vista, o que a gente tem é um low muito forte. A gente poderia chamar strong, né? No caso, ele provoca um rompimento. É um strong low. Ele é um strong low porque ele provoca esse boys. Já que a gente falou de boys, é muito importante também deixar aqui bem claro que quando falamos de boys, falamos de um rompimento eixo. Okay? Esse rompimento, as estruturas são os máximos e mínimos. Tem como se perder aqui ou ter dúvidas. Toda vez que a gente fala de um máximo, a gente fala de um mínimo, está falando de estrutura. Isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma estrutura. Nesse momento, esse low daqui acaba rompendo a máxima. Essa máxima também é conhecido como zona oposta. Então, a zona oposta desse mínimo é esse máximo. A zona oposta desse máximo seria esse mínimo. O preço sempre vai da esquerda para a direita fazendo. Lembrando que a zona oposta é sempre a que está a primeira zona do lado esquerdo, não do lado direito. Tá? Para quem... Nessa imagem que a gente está vendo, aqui é simplesmente o movimento desse máximo e aqui o preço gerou um A ou B muito forte por causa desse rompimento. Então, a teoria diz que o preço deveria chegar a essa zona e sua estrutura rompendo o máximo. É assim que funciona o mercado, máximo. Vamos explicar de uma forma bem simples, para a gente começar a entender como identificar uma zona realmente importante, realmente forte. Tá? Não válida. Válida é isso. Isso aqui é uma zona válida e uma zona inválida seria isso aqui. Eu vou mudar um exemplo de válido e inválido. Mesmo modelo, mas aqui o preço não provoca rompimento igual. Então, nesse momento, a gente está vendo aqui o não rompimento, a gente não tem o boss, portanto, essa OB aqui de baixo, que é uma OB nesse mínimo, não é válida. Simplesmente não é válida porque a gente não tem um rompimento, a gente não tem esse boss. Então, isso aqui seria uma zona não válida. Válida. Até aí tudo bem? Digo, aí, nesse momento. Então, tá,
Então aqui já deu para perceber que cada rompimento de estrutura, o preço está fazendo é validar, né, uma zona de oferta ou uma zona de... Eu vou usar o exemplo também aqui para baixo, porque se confunde, né? Quando sai daquela zona de conforto, acabam se confundindo porque estão acostumados sempre a ver na direção de alta, quando vê aqui para baixo se confunde. É a mesma coisa que o preço ele veio para, fez um retrocesso de 50%, fez um rompimento, e aqui esse boss, o rompimento dessa mínima, acaba de criar um máximo forte. Esse aqui seria o nosso strong high. Esse strong high é um máximo forte. Tá aqui sendo criado por esse movimento. A gente está vendo nele, está criando uma zona de oferta forte, válida. E o preço, na teoria, deveria vir aqui, tocar e seguir também. É a mesma coisa que aqui embaixo, só que de diferente tendência, que é uma tendência de alta, que é uma tendência baixa. E da mesma forma, se estamos vendo uma tendência, o preço descendo dessa forma, e não provoca esse rompimento e volta, não dá para vender. Não dá para vender aqui. Ele não provocou o rompimento dessa isca. Olha como é que eu faço. Ele não provoca e ele acaba gerando uma OB. A OB vai estar. Eu quero comentar que aqui está o order block, a última vela contrária antes do falar disso. Mas não dá para vender, porque o preço, ao invés de romper aqui embaixo, acaba fazendo esse movimento totalmente. Ok? Vamos seguir avançando aqui e vamos falar um pouquinho das OBs para o nosso boss. O que é uma OB? O que é um order block? É a última vela contrária antes do movimento. Então, aqui no gráfico de linhas, a gente tem uma OB, aqui a gente tem outra OB, aqui a gente tem outra OB, algumas foram eliminadas, é claro. Todas essas velinhas, aqui ó, ao contrário do movimento, essa última vela aqui que vem é uma OB, essa última vela que vem aqui ó, é uma OB. Vamos ver no gráfico que seria as OBs, está aqui no gráfico já. Vamos ver aqui, ó, a última vela contrária antes de um movimento é um order block. Isso aqui é uma OB. Dentro dessa OB aí tem outras OBs. Essa OB acaba de ser mitigada por esse outro order block, formando uma outra OB. Aqui embaixo, a última vela contrária, vamos pegar aqui a última vela contrária, ó, OB de alta, respeitada, a gente já vai falar disso porque aqui tem a última vela contrária também aqui, ó, nesse movimento. Então, essas últimas velas contrárias são os order blocks. Isso aqui é a última vela contrária. Deixa eu ficar aqui bem marcadinho, não tenha nenhuma dúvida. O que é uma OB? A última vela contrária antes do movimento. Então, essa vela aqui é uma OB, essa vela aqui é outra OB, essa vela aqui branca é uma outra OB, essa vela aqui ó, é uma OB. Ah, mas o que aconteceu aqui? Que a outra está por embaixo. A última vela contrária é meu. Ok? Isso aqui é uma outra coisa, zona de demanda, que a gente vai comentar em outro momento, mas sempre vai ser a última vela contrária. Para que não tenha nenhuma dúvida, eu vou fazer um exemplo aqui também. Tá? A gente está aqui numa de alta, de alta, de alta, e o preço agora começou a cair. Então, ó, comenta aqui qual seria, a meu ver, a última vela contrária antes. Tá vendo? Ali, vou até marcar ela de cor amarela para não gerar nenhuma dúvida. Isso aqui seria a minha OB, última vela contrária antes. Vamos fazer mais um exemplo para não ficar nenhuma dúvida. Agora deu uma tendência de baixa, de baixa, de baixa, e de repente o preço começou a subir. Começou a subir, começou a subir. Qual seria a minha OB? A última vela contrária antes. Tá, vou marcá-la também amarelo. Essa velinha aqui. Order block sempre vai ser a última vela contrária. Agora, outro exemplo, muito que acontece muitas das vezes é o preço está caindo, está caindo, está caindo. E aqui presta atenção. Essa vela nasce sempre aqui, né? Ela nasce nesse momento. Se ela faz esse movimento aqui para baixo,
depois ela decide em cima, ela vai deixar um pavio, tá? Não muda em nada. A minha OB sigue sendo a última vela contrária antes do. Isso do pavio a gente vai começar outra coisa para falar sobre isso. Mas a OB, definitivo, vai ser sempre a última vela contrária antes do. Eu marco isso, porque às vezes o corpo dessa vela ela vai estar um pouquinho aqui embaixo, tá? Ela vai estar aqui, vela branca, né? Uma vela de alta aqui embaixo, não muda em nada. É a última vela contrária. Se a vela está da cor de alta, não é meu B, ela está na zona anterior. Também quero deixar bem claro que no Rodeblock, tá? Uma OB, uma vela, perdão, uma vela. O que acontece com uma vela? Aqui existe uma briga entre compradores e vendedores, uma briga constante. E é por isso que a vela termina em uma determinada cor, vermelha, o verde, no caso, né? Verde velas de compra, vermelha velas de venda. Essa vela ganharam os compradores. Por isso, quando a gente fala do mal B, significa que aqui são ordens que estão sendo executadas ou ordens que vão ser executadas. Por isso é importante definir a nossa OB. Porque a gente precisa saber qual OB a gente vai colocar nos olhos. Tem uma dúvida tem, né? Então, vamos voltar agora para a estrutura, já que a gente já sabe é que se marca uma estrutura. Vamos aqui, ó, linkar tudo isso. Vamos ver agora a importância do. O Smart Money é nada mais, nada menos saber identificar aonde está a minha mudança de estrutura. Nesse momento a gente tem uma tendência de alta, o preço está rompendo. Esse order block foi causante de eliminar essa zona, e aqui também a outra OB eliminou essa zona. Toda vez que a gente marca um movimento, eu tenho que ter claro que aqui existe uma zona de demanda nesse caso, né? Aqui também existe uma zona de demanda, uma zona onde está a minha OB. Eu vou sempre marcar a última vela contrária antes do movimento. Então aqui, na teoria, o preço deveria tocar aqui e subir. Se ele não fizer esse movimento e romper a primeira zona, tem o boss. O que aconteceu aqui embaixo? A gente tem rompimento de figura, também é um boss, mas a diferença é que esse primeiro movimento a gente chama ele de choke. O choke é uma mudança de caractere. Vamos aqui voltar para o nosso boss, para o nosso choke. Tá? O choke muda a tendência e tendência. O boss rompimento. Ok? É a única diferença daqui que é um boss. Isso aqui é um boss, porque está rompendo. Ele é um boss diferente. Ele é um boss que tem uma característica especial. Choke. Ele está mudando a estrutura. Então agora a gente já não pensa mais em compras. A gente estaria pensando em vender o preço aqui. Okay? Pelo menos até essa zona aqui. Se nesse caso o preço decide romper também no mesmo movimento a próxima estrutura, o próximo mínimo, o próximo low, a gente aqui não tem outro choke. Não existe choke, porque está para baixo. Não. Choke é a mudança de caractere. O que a gente tem aqui embaixo? A gente tem um boss de confirmação, sim, de confirmação. Agora sim o preço ele vai retroceder para mitigar, conceito que eu já vou falar com a e vai cair numa nova direção. Tá? Aqui embaixo a gente também teria uma nova estrutura, um novo mínimo. O que acontece aqui embaixo? Se o preço nesse momento, ao invés de romper, faz esse movimento, aqui alguma coisa aconteceu. Como isso aqui faz parte de externa, vai falar disso? Significa que o preço poderia não respeitar a venda que está aqui. Por isso é muito importante que a gente entenda que Smart Money sozinho
não é eficiente. O Smart Money sozinho, ele vai te provocar a vender nessa zona e muitas das vezes o que a gente vai ter aqui é ele mitigando essa zona, vindo aqui fazer um pequeno movimento e romper. Porque isso aqui vai ser uma indução. Não tentamos que é uma indução. Claro? E isso aqui é uma indução, é o preço de falando. Vende. Você estudou somente Smart Money, vende e eu vou te usar para criar liquidez, combustível, gasolina no mercado. Por isso, insisto, Smart Money sem liquidez não serve. Mas quando o SMC se junta, quando o SMC junta com LIT, que é conceito de liquidez, e liquidez pura, é um casamento perfeito. É um matrimônio perfeito. Quase não tem loja. Ele te obriga a ser muito para o mercado de gasolina para ir para uma determinada. Tá bom? Então vamos aqui, vamos seguir vendo alguns exemplos mais de smart money, já? Para avançar um pouquinho mais. A gente vai dividir mais. Agora a gente tem uma estrutura de baixa, e o preço aqui faz um rompimento e rompeu tudo. Olha aqui que aconteceu aqui. A gente tem voz, a gente tem outro voz, eu vou botar o nome no caso, aqui não tem que botar nome tudo, e aqui a gente tem o nosso choke. E nesse caso específico, o preço cumpriu o voz e o choke, perfeição, e foi para cima. É assim que funciona o Smart Money básico. Básico funciona dessa forma. Agora vamos falar um pouquinho de liquidez para a gente poder unir, tá? O Smart Money com a liquidez. O que é liquidez? Liquidez básica. Liquidez significa dinheiro. Liquidez significa gasolina. O mercado não consegue se mexer se não tem dinheiro, se não tem combustível. Pensa comigo, eu preciso criar essa liquidez, eu preciso trabalhar para gerar dinheiro. Né? Então, o que o mercado ele faz? Ele sabe que as pessoas que vão operar nesse mercado, 95%, ele é movido, né? Ele se mexe pelo sentimento que eu vou te provocar, e você vai acabar tomando uma decisão baseada nisso. E é por isso que muitas das vezes o preço aqui, ó, no suporte e resistência, vamos voltar aqui para a era do gelo, né? Suporte e resistência. O preço ele está respeitando, ele está respeitando, ele está respeitando, e de repente rompeu. Aí o que o pessoal vai fazer? Vai querer comprar e ele volta. Aí ele vem aqui e agora cai com tudo. O que ele fez aqui? Ele usou isso aqui, a gente chama de equality, né? High, nesse caso, porque está por em cima. São zonas de. O que ele está fazendo? Ele não está rompendo a resistência conhecida para ser aqui daqueles que faz um trade para tomar um café. Não é isso. Não é isso aqui. O que ele está fazendo? Ele está consumindo essa liquidez. Quem estuda a SMC Bit sabe que quem está provocando esse rompimento é essa mínima. Se essa mínima é eliminada imediatamente depois de consumir, depois de varrer essa liquidez, depois de estopar o pessoal da ação do preço, depois de estopar o pessoal emocionado, de liquidez para o mercado, depois de deixar todo mundo aqui chorando, não está entendendo nada do que está acontecendo, ele imediatamente voltar, fizer esse rompimento de estrutura aqui embaixo, ele acaba de criar para vocês uma zona de venda, de vender, uma zona de oferta perfeita, que não vai ter stop, porque ele já fez esse trabalho sujo aqui embaixo. Ele eliminou o fractal que foi varrer lá em cima. Faz parte da nossa estratégia. Eu estou falando de noção, mas aqui a gente precisa entender o conceito da liquidez. Antes de tudo isso, eu preciso entender que eu tenho uma determinada zona como essa, o que o preço acabou de fazer aqui foi mitigar essa zona. Se ele mitiga com uma estrutura de alta, ele vai eliminar o máximo. Vai, pelo menos, mitigar esse máximo. Ele vai eliminar. Ele está mitigando embaixo e transforma todo o fractal que vem mitigar essa zona em líquido. Isso aqui se chama mitigação.
O outro conceito, que não é quase a mesma coisa, é liquidar uma determinada zona. Liquidar a gente agora tem uma zona de demanda e o preço não respeita essa zona e rompe essa zona. O que ele fez aqui? Ele liquidou os compradores. Quando ele liquida dessa forma, e às vezes ele vai fazer um movimento de confirmação, que é um novo boss, não se preocupem com esse retrocesso, é buscar gasolina para cair com tudo, porque ele liquidou a zona de demanda que estava aqui embaixo. E aqui fez um choke verdadeiro. Isso aqui foi uma indução. Uma indução para o pessoal comprar aqui. Agora elimina, ele pega o stop loss, lembrando que o pessoal aqui está comprando dessa forma, stop por debaixo da OB, 100% stop por debaixo da OB, ele liquida esse povo, imediatamente faz outro boss e só vem mitigar uma zona perfeita que não vai estopar vocês. Não vai. Ele simplesmente vem mitigar essa zona. Ele vem buscar gasolina porque entre esse máximo strong high que elimina esse strong low que eliminou esse strong high, que tá provando um rompimento. Pensa comigo, se esse strong é forte, se é forte, é porque deveria ter dado uma entrada de compra ou de venda. E se não foi aceitado, ele capturou os stop loss. Então, olha o que ele fez aqui. Cria um range perfeito para a gente poder vender nessas horas. É assim que funciona o mercado. Cada vez que vocês entrem no mercado, pense. Alguém perdeu? Se ninguém perdeu, não entra. Não entra. Se ninguém foi estopado, não entra. É assim que funciona. Então, a gente, para resumir isso aqui, eu vou até jogar aqui para cima um pouco. Vamos agora entender aqui a diferença aqui no gráfico, bem separado, para que fique esse vídeo. A diferença de H versus DAR. Rapidinho, só para concluir. Então, aqui a gente tem uma tendência de baixo, o preço na zona de oferta, o preço vem mitiga e vai com tudo para baixo. Por que você criou a zona dessa forma? Porque, como eu venho falando, isso aqui é um boys, a gente não vai colocar atenção, já estou treinando vocês, quando a gente vê essa indução, e imediatamente ele rompe quem foi buscar essa liquidez. Vou botar até aqui, ó. Ele aqui vai fazer um boss importante. Agora a gente consegue botar um boss aqui. Mitigou a zona. Mitigou, vai seguir essa tendência de baixa. Mitigando. Liquidar é diferente. Liquidar é ele fazer a mesma coisa, criou a sensação aqui ó, de venda, a última vela contrária antes do rompimento, a nossa venda marcada, aqui a gente está livre, aqui a gente tinha um boss, aqui o pessoal vendeu, aqui o pessoal perdeu, ele imediatamente vem para baixo, cria um choke aqui, ó, um choke, é um boss, é a mesma coisa, só que está nesse lugar, vamos explicar dúvidas, tá? E ele tem tudo para dar uma venda. E agora ele não dá essa venda e liquida a zona. O que ele acabou de fazer? Ele te criou um range de alta que sim ou sim vai ser respeitado. Agora você só pensa em comprar. Ah, mas professor, pô, então assim fica difícil operar, porque eu não sei se ele vai romper para cima, se ele vai romper para baixo. Pessoal, é muito fácil. É muito fácil. É simples. Esse toquezinho que está dando aqui é simples. Se esse toque, vocês olharem na parte correta do gráfico, ali que da esquerda, vem lá de trás, e é uma zona de demanda de um HTF, uma zona de demanda diária, esse toque vai fazer que isso aqui seja uma liquidez interna que está entre a externa, e esse toque com estrutura de alta eliminando quem deveria dar venda, ele só está te falando o seguinte, ó, eu mitiguei demanda, agora eu vou para cima. Eu só vim buscar gasolina para ir para cima. O mercado ele não está contra você. São três coisas que a gente precisa olhar. Quais são as três coisas? Uma, a estrutura externa. Nessa estrutura, a segunda coisa, encontrar no astral B
importante. A gente chama de point, ponto de interesse. Terceira coisa, esperar alguém perder. Eu vou usar essa frase. Tá? Espera um ciclo. Consigo explicar em português muito fácil. Isso são três coisas. Aqui está a estrutura externa. Vamos para o gráfico para concluir esse vídeo. Estamos aqui no gráfico do EURUSD. Eu vou mudar aqui. Eu não vou mudar qualquer coisa. Então, a gente está aqui no gráfico EURUSD. Tá tudo. Vamos para o gráfico diário para ter menos vídeo. É simples. Tendência de baixa do EURUSD. Tendência baixa. Por que, que o preço deu nessa zona? Por que, que ele aqui chegou e caiu? E quem está aqui? Essa menina que está aqui. Ó. É uma zona de oferta muito forte, muito importante. Por que ele é muito importante, Gabriel? Por que, que o preço deu aí e caiu? Presta atenção comigo. A gente tem um BOS. Quem provoca esse BOS? Essa OB. Essa OB é mitigada por ela. Tá vendo? Mas antes de mitigar, olha o que ela fez. Ela fez um ganho. Né? Ela eliminou o pessoal que estava vendendo. Então ela tá com o dinheiro. Essa OB tá com o dinheiro. Tá vendo? Todos esses rompimentos só está confirmando que aqui vai ter uma boa reação. Ok? E tudo que vocês estão vendo aqui ó, se transformou em liquidez. Tudo isso aqui se transformou em liquidez, porque entre esse máximo high, strong high, e esse mínimo, tudo que vai acontecer dentro dele é liquidez. Precisa ser consumido esses. Tá vendo? Precisa ser consumido. E o preço é assim, não adianta. Ele consome toda essa liquidez, precisa agora agarrar um pouco de combustível aqui embaixo. Olha quem está aqui, ó. Balanço, ineficiência, desequilíbrio, tudo é a mesma coisa. Fair value gap, tá aqui no meio da zona. A gente pega a última vela contrária, OB, antes do rompimento. E rompimento. Essa vela provoca que esse preço seja eliminado. Olha aqui o que o preço vem fazer aqui. E o nosso alvo está lá em cima, então não fica fácil chegar aqui e fazer uma compra a favor da tendência. Porque a gente vai especular que vai vender se o que está mandando é essa coisa pendente. Novamente, o preço vem e mitiga essa vela daqui. Ó. Pode ver que ele não consegue ainda criar um momento de baixa, mas aqui, internamente, por essa mitigação, ele está criando já zonas de liquidez. Tem que ficar com muita atenção nas próximas semanas, porque é bem provável que venha uma caída do dólar. Pode observar que aqui ó, é um toque também em uma OB. Aí, ó, liquida, cai imediatamente. Isso aqui é um sinal que ele consome esse máximozinho e vem com. Bom, aqui tem vários outros conceitos que a gente vai estar falando de outra coisa, só quero explicar para vocês a importância da mitigação. Vamos ver aqui embaixo o que aconteceu. Só para concluir agora, a gente tem só esse passo, não precisa mais. Aqui, vamos ver isso aqui, o boss. Se ele é meu boss, ele é meu boss, qual é a última vela contrária antes do movimento? Aqui é simples, o primeiro toque vai dar. Aqui, ó, por causa desse boss, o primeiro toque vai dar. Deu. Deu. Tem que romper aqui embaixo. Se não rompe aqui embaixo, o que o preço está te falando? Não tem força. Na próxima vez que ele vem tocar aqui, não venda. Não tem como vender.
A única forma de vender de novo é com esse rompimento aqui de baixo. O preço tem que eliminar a zona oposta. Qual seria a zona oposta? Essa aqui. Olha como é que a gente está vendo somente boys, choke, liquidez. Só isso. É isso, pessoal. É isso. Ter muito cuidado no preço. O preço ele vai te dando o sinal para onde vai. Eu posso baixar a temporalidade para 15 minutos, para 5 minutos. A gente vai ver qualquer coisa. Vou pegar aqui uma zona aleatória do gráfico para que vocês vejam que é a mesma coisa. Estou pegando aqui uma zona aleatória. A gente tem um fractal de alta. A gente tem esse fractal sendo eliminado por esse boys, independente do que aconteceu no time frame maior. Só estou mostrando para vocês que o mercado ele é totalmente fractal, ele é totalmente homogêneo. Mira como o preço vem a tocar, mitigou. E presta atenção aqui, ó, mitigação. Não rompe a zona. Aqui é a zona alternativa, a zona de proteção. Aqui é a zona do movimento de origem. O preço não precisa na origem, porque como vocês podem ver, a última vela contrária antes do rompimento foi mitigada por esse pavio. Então, ele não precisa ir para lá. Ele deixou aqui um imbalance. Vamos marcar um imbalance também. Não vou falar de imbalance nessa aula, já falei tanto, mas um imbalance aqui, ó, desse pavio a esse pavio. A gente tem um desequilíbrio do preço desse pavio da vela 1 a esse pavio da vela 3. Se tiver dúvida no imbalance, vai haver meus vídeos. E aqui a gente tem um range de baixa. Aqui, ó, em 15 minutos. O que vai fazer o preço? Mitigou zona de oferta. O que ele vai fazer depois de mitigar uma zona de oferta? Não tem jeito. Ele vai transformar quem foi mitigar essa zona em tudo isso aqui vai ser eliminado. A gente não pensa em nenhum momento comprar dentro desse fractal por culpa desse fractal externo que está sendo mitigado. Ele vai eliminar essa zona. Foi exatamente o que aconteceu. É uma coisa que a gente vem operando todos os dias. Somente para concluir esse vídeo, eu quero aproveitar essa oportunidade de vídeo estético para vocês. Não tem isso de mitos. São mitos, fantasias que o pessoal cria por aí, porque eles não têm a capacidade de estudar de forma correta, porque não querem estudar de forma correta, inventando desculpazinha que o mercado não funciona, que o mercado está não sei o quê. Não é assim que funciona. Já entra, aqui está. Eu mandei essa análise lá no grupo e eu fiz essa análise ao vivo. Tá? É simples. Olha aí o que acontece. A gente tem o nosso range, que foi criado, a gente está no mercado de índices sintéticos da deriva, um algoritmo da deriva. É um algoritmo da deriva. Funciona da mesma forma. Duas zonas para poder entrar. A primeira zona é fresca, vai dar. A segunda também vai dar. Não tem como. Porque o preço ele já fez esse varrido aqui de cima. Olha o que aconteceu depois. Primeira zona mega hiper profit. E vocês vão ver que essa zona, já aqui no gráfico, também foi. Vou botar aqui no gráfico de H1 para vocês verem mais lindo. Olha que coisa linda. Ele não somente foi lá a outra zona, como também veio e mitigou demanda e voltou. É assim que funciona o preço. Esse aqui é meu range interno do meu range principal. Só dá para pegar ele uma vez. Só dá para pegar uma. Eu não entraria aqui. Ó. Eu pego essa, ele não me rompe aqui embaixo, eu não entro de novo. Eu pego essa, ele não me rompe aqui de baixo, esquece, acabou. Acabou o C3. Acabou, ele vai romper isso aqui. Ele vai ficar dando spike, ele vai ficar dando algumas reações, mas eu não vou entrar. Ah, mas prof, o preço igual deu, igual rompeu. Beleza, agora eu tô de volta. Isso que eu quero que vocês entendam. Não tem como voltar a operar vendido, que a gente buscou os spikes nesse momento, porque ele não elimina a zona oposta. Qual é a zona oposta? É isso aqui. Se ele não eliminar essa zona oposta, a gente não consegue entrar. Esse é o nosso range. A gente tem que pensar em compra. Detalhe, prestem atenção. Se o preço me fizer essa estrutura, quando ele voltar aqui, compra. É assim que funciona. Compra. Todo o que está dentro desse momento, para concluir, é totalmente interno. Tudo que está aqui vai ser usado pelos profissionais para justamente criar sensações de eventos para ser usada contra. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí para quem assistiu esse vídeo. Peço que deixe seu comentário. Próxima nivelação a gente já vai avançar, a gente já não vai falar de voz de jogo, a gente vai falar agora de cura. Tá? Vamos ver como o pessoal vai reagir a esse vídeo. Eu vou subir no meu canal Braga Trader Brasil e
canal também Espanhol Braga Trader, Braga Trader, né? A gente consegue aí o crescimento. Tamo junto, Deus abençoe vocês. Deixa seus likes e aqui eu já vou falar uma coisa para vocês e vocês vão ficar bolados comigo. O YouTube pode até me banear. Banir, né? Banir, português é banir. Vocês hoje, sábado, tá na baladinha, tá aí desfrutando, e ainda nem conseguiu jubilar, aposentar sua mãe, seu pai, vocês são uns exóticos. Eu ia falar uma outra palavra, mas eu não vou falar. São. Quem ainda não conquistou nada, tá aí desfrutando de uma coisa totalmente temporal, superficial, e não tá aí, ó, estudando até dominar a técnica, para depois precisar de tudo que você quer na vida. Lembrando, como falou o filósofo, o antropólogo lá do Brasil, lá, Thiago Filho, trabalhe até que todos os dias sejam feriados para vocês. Tamo junto, um abraço, um beijo. Foi.